Mas tem uma intimidade que precisa ser desenvolvida com Deus para você poder operar na meditação sobrenatural. Os crentes, através da pessoa do Espírito Santo, foram criados para viver através de mistérios descortinados, dia após dia. Deus quer descortinar alguns mistérios novos na sua vida, para que você possa ser tão abençoado, para que você possa ser um exemplo e testemunha, tanto com a sua boca quanto com seu estilo de vida. Agora, você foi criado para viver através de mistérios descortinados. Isso está falando mais do que estamos ouvindo. Existem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua meditação, você abre as portas para as imaginações de Deus se tornarem suas imaginações, os mistérios de Deus se tornarem seus mistérios. Saiba você ou não, sua vida inteira está sendo transformada, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo vai descortinar algumas coisas para você. O Espírito Santo vai abrir algumas portas para você. O Espírito Santo vai fechar algumas portas. Você pensou que era suposto passar por aquela porta, o Espírito Santo vai bater aquela porta. Não, não vá lá, vai pela outra porta. Você precisa reconhecer quanto crescimento está acontecendo nesta casa. Nós vamos abrir em 3 versículos essa noite. Permaneça de pé enquanto lemos a palavra. E depois eu vou orar e vamos entrar e fluir na palavra. Todos os 3 versículos são interrelacionados. Eles estão nos levando para mais profundo dentro de um assunto que está nos falando coisas diferentes acerca de um assunto. Você vai ver à medida de começarmos. Josué 1:8, de 3 formas diferentes, ele está nos mostrando revelações sobre um assunto que é tão importante para fluirmos no sobrenatural. E este assunto, você conhece esse versículo que vamos ver agora de cor, provavelmente. Ou na memória. Mas precisamos chegar num ponto onde conseguimos funcionar neste versículo espiritualmente, sobrenaturalmente. Você sabe, foi Deus falando para Josué como que ele iria ser bem-sucedido através das coisas que Moisés já o havia ensinado. Esse versículo 8, ele retrata como a meditação funciona no seu sistema digestivo espiritual. Talvez nós temos comido, mas não temos digerido. Apostolicamente, nós queremos começar a digerir. E ao digerir, isso fará com que as coisas tenham um resultado bom, correto, ok? Então, definitivamente, a meditação não significa memorização. Porque nós conhecemos muitos versículos, mas eu quero te desenvolver para você crescer e viver no capítulo 8 de Romanos. Anote aí, depois você lê Romanos 8, para que você possa viver no capítulo 8 de Romanos. E eu vou adicionar também, anota aí, Efésios 4, de 11 a 16. É com que estamos lidando. Apostolicamente, como um filho de Deus, você precisa ficar acima de religião, acima do regular. Mas, na verdade, funcionando em revelação. Então, aqui a gente lê, eu te falei sobre as 4 palavras, certo? Você sublinhou essas 4 palavras, cada uma dessas palavras é um estágio, é uma fase. Nós temos aqui, Deus está ministrando a Josué, este livro da lei não deve sair da sua boca. Aí está a primeira palavra, boca. O que você está falando? Sua boca. Satanás não tem nenhum poder, a não ser o poder que você dá a ele. E ele fica prestando atenção às palavras que saem da sua boca. E você pode... você fala coisas com a sua boca e depois você vai lá orar. E orar em línguas e tudo isso, mas você já deixou sair pela sua boca.
Veja, esse livro da lei não deve sair da sua boca, então mantenha o livro na sua boca. E ele colocou ali um mais ali, mas você precisa meditar, essa é a segunda palavra. E a meditação, quanto mais eu estudo sobre meditação, mais eu reconheço o aspecto espiritual da meditação. Eu vou te falar umas 6 ou 7 coisas. Você vai saber mais sobre meditação daqui a pouco. Você precisa meditar nelas dia e noite para que você possa observar e fazer. É a terceira palavra. Boca, meditação. E depois para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali. Porque então você fará o seu caminho próspero. Quem está fazendo isso? E você terá o bom sucesso. Quem fez isso? Então, se eu não estou prosperando, é a culpa do diabo? O diabo fez isso? Não, não é o diabo. É a sua culpa. Ignorância. Ignorância, permitindo alguém te segurar, alguém que você é mais forte do que aquela pessoa. Porque a Bíblia fala que o maior vive dentro de você. Nós demos status demais para Satanás. Nós demos crédito demais para ele. Ele é um inimigo derrotado. Sim, ele vai te atacar, mas você precisa ficar em fé o tempo todo enquanto ele está te atacando. E depois, em Salmo 1, nós vemos novamente um outro aspecto da meditação. A meditação é uma das forças que nós usaremos para sair das situações. Você fará com que o seu caminho prospere. Você fará o seu caminho próspero e você terá o bom sucesso. Vocês viram isso em Josué 1:8, certo? Você vai ver novamente aqui agora. Por que nós leríamos isso e pegaríamos uma outra rota? Falta de entendimento. Ler a Bíblia apenas historicamente, ao invés de permitir as revelações fluírem. Então, você está em Salmo 1 agora, falando sobre meditação novamente. Versículo 1. Bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Mas seu deleite está na lei do Senhor. Aqui vamos nós. E em sua lei ele faz o quê? Medita dia e noite. Então, o que faz? Isso faz o que dele? No versículo 3 a gente leia. E ele será como uma árvore plantada pelos ribeiros de água, que trazem para fora seus frutos em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Veja o que o entendimento e aplicação da meditação pode produzir. Versículo 3, produz o versículo 3. Ele será como uma árvore. Você vê isso? Plantada pelos ribeiros de água, que trazem para fora seus frutos na sua estação. Suas folhas também não murcharão, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Ele falou isso em Josué 1:8, sobre prosperidade, não falou? Agora, você pode meditar a sua saúde. Abra em Provérbios capítulo 4, vamos ver o versículo 20. E depois vamos orar e entrar na palavra. Provérbios capítulo 4. Obrigado, Senhor. Vocês estão aqui comigo? Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Aqui está uma declaração meditativa. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Você precisa sublinhar essas palavras aí, preste atenção. Incline, sublinhe essa palavra, incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixe saírem de diante de seus olhos. Olha o que ele fala, guarda-os, versículo 21, guarde-os dentro do seu coração. Você vê isso? Porque eles são vida para todos aqueles que os encontram e saúde para toda a sua carne. Agora,
Eu vejo isso como sendo uma meditação para a sua saúde. Você pode meditar a sua cura. Pai, abra as escrituras para nós à medida que avançamos. Essas anotações, permita que elas sejam vivas da forma que o Senhor as entregou para mim, que nós sejamos abençoados nessa noite, aqui ao redor de todo mundo. No nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Duas palavras a mais que eu quero lhe dar acerca da meditação, que eu penso que são muito fortes. Estamos falando de sabendo como fluir nos mistérios de Deus. Mistérios é uma outra palavra que viaja juntamente com a meditação. Uma outra palavra é imaginação, que viaja junto com a meditação. Deixa eu te entregar esses pensamentos. Eu tenho 6 ou 7 títulos, não sei que título usar. A meditação, vamos usar esse daqui. A meditação moldará cada situação para ser da vontade de Deus. Então, a partir de agora em diante, na sua vida, qualquer que seja a situação que surja, se você souber como meditar, você entra na vontade de Deus, certo? É disso que estamos falando, certo? Não estamos falando de ser um membro de igreja normal, estamos falando de uma pessoa que sabe como funcionar, sobre como usar a palavra de Deus e sobre como se render ao Espírito de Deus, ok? Então, a meditação, que é o seu sistema digestivo divino sobrenatural. Você tem um sistema digestivo divino sobrenatural dentro de você, porque você é um filho de Deus, mas você precisa saber como operá-lo. A meditação traz você para esse sistema divino. Agora, anota à medida que avançamos. Vai anotando à medida que avançamos. A meditação te mostrará como fluir nos mistérios, plural, de Deus. Como fluir nos mistérios. Em outras palavras, é por isso que não é todo mundo que vai te entender. Todo mundo está virando para a direita, você vira para a esquerda. O que tem de errado com ela? Mas você está sendo guiado pelo Espírito e você está vendo algumas coisas no Espírito que não são normais. Então, eu ouvi isso. A chupeta foi embora. Cresça e saiba que quando Deus está falando com você, eu posso te falar a partir de experiência pessoal. Se Deus está te falando não vá, não faça isso, etc, etc, e todo mundo está fazendo isso, você precisa seguir Deus. Parece que você está sendo excluído, mas você está sendo promovido o tempo todo, porque se Deus descobre que Ele pode confiar em você, como que Deus descobre que Ele pode confiar em você? Ele descobre que você confia nele. Ok? Se Ele descobre que você confia nele, então a meditação está quando você se torna um meditador, ela nos molda, ela está te moldando e te ensinando e te treinando para você fluir nos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Os seus dias de viver na história acabaram. Veja, o que fizemos foi, muitas vezes, nós lidamos com a história de Deus. O que Deus fez por Abraão. Glória a Deus pelo que Ele fez por Abraão. Mas o meu nome não é Abraão. O seu nome é Abraão? Então, o que Ele vai fazer por você? Veja,
Abraão foi apenas um exemplo, mas Deus quer que você saiba como fluir, ok? A meditação, novamente, ela foi criada para descortinar os mistérios das Escrituras. A meditação foi criada, lembra, boca, meditação, para que você possa, e aí depois você faz os quatro passos em Josué 1:8. Você pode fazer isso o dia inteiro. A meditação foi criada para descortinar os mistérios das Escrituras. A meditação, ela moldará cada situação para ficar na vontade de Deus. Se você tirar tempo, eu não estou nem aí, se 4 macacos pulem em cima de você, se você tirar tempo, essa foi uma boa risada aí, você apenas tire tempo e preste atenção em que passo você é suposto a dar e não entre em pânico. E você dá a Deus o respeito apropriado, a reverência apropriada. E expulse esses cachorros de religião da sua casa, porque eles vão começar a latir. É melhor você não vir na minha casa, no meu jardim. Eu tenho um cachorro chamado Bentley e o outro é Rose. O Royce é de acordo com o nome Rolls Royce, o carro. Tem 2 cachorros grandes, pretos. Às vezes eu acordo de madrugada para checar algumas coisas, estão sentados lá na minha varanda. Vem aqui fora se você quiser. Depois eles deitam lá no jardim às vezes. A sua meditação e a sua revelação são o seu Bentley, o seu cão de guarda na sua vida. Você está coberto. Diga para alguém, eu estou coberto. Vai ficar bom aqui. Se segura aí que vai ficar muito bom aqui. Se segura. Veja se você gosta disso. A meditação, pense sobre Josué 1:8. Veja se você gosta do que eu vou falar agora. A meditação vai moldar cada situação para ficar dentro da vontade de Deus. Isso é tão poderoso e vocês receberam de forma tão leve. Oh, Jesus, Senhor. Sabe quanto que eu precisei perfurar para obter isso? E vocês, ok, recebi. Ok, anota aí. Aleluia. Vocês ficaram confortáveis com a revelação. A meditação é um poder descortinador dos mistérios do reino. Ela descortina a forma de fazer as coisas do reino, porque você desacelerou, entende? Você não está correndo, veja, na maior parte do tempo, e eu sei disso que eu já fiz isso, nós corremos com a história. Nós temos as memorizações das Escrituras e nós vimos o que aconteceu com Pedro, Paulo e João. Então, nós começamos a gritar sobre isso, mas nós temos que ter essas coisas acontecendo agora. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo. Deus disse, eu não sou um homem. Eu não mudo. Então, a mesma glória, meu Deus, o mesmo poder está disponível para nós hoje. Você está me ouvindo? Ok? Eu falei isso, mas quero falar novamente. A meditação é um mistério, a meditação é um poder descortinador dos mistérios do reino. A meditação faz com que o fruto cresça e os dons fluam. Faz com que o fruto cresça e os dons fluam. Ouça, a meditação cria revelações. E uma outra palavra que eu quero colocar junto com meditação, e ativa imaginações sobrenaturais. Você vê antes da coisa acontecer. Você confia nele, confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ele em todos os seus caminhos e ele direcionará seus caminhos. Você me acompanha?
Deixa eu te falar isso novamente. A meditação faz com que o fruto cresça e os dons fluam. A meditação cria revelação e ativa, essa palavra eu quero que você pegue, imaginações sobrenaturais. Sim, você tem imagens de coisas que parecem impossíveis, mas você sabe que são possíveis. A meditação, olha o tão poderoso que a meditação é. Ela acende a luz que a escuridão dos demônios não consegue apagar. Veja isso. Vocês estão de volta na escola dominical. Ouça, sai da escola dominical. A meditação acende a luz que a escuridão dos demônios não consegue apagar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que foi o sangue. Entende o que eu estou falando? Por mim. E depois eu falei algo sobre, um pouquinho mais cedo, mas eu quero compartilhar com vocês novamente. A meditação abre o sistema digestivo de Deus dentro de mim. Em outras palavras, você conseguirá digerir milagres, digerir sinais e digerir maravilhas. Antes de você ver qualquer coisa no físico, você as digere porque você está em alinhamento com o Espírito de Deus. Veja o que ele fala pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito, você não vê todas as coisas. Mas você é tão seguro no fato de que Deus não é um homem para que ele possa mentir. Se ele disse o que acontece, ele fará acontecer. Você não está operando a partir de um ponto de vista visual físico. Você está operando a partir de revelação. Então, quando eu ouvi isso, eu não sei o que você vai fazer quando eu te falar isso agora. E eu sei que eu fui culpado até certo ponto, mesmo estudando bastante, mas eu era culpado disso. A maioria dos cristãos está tentando viver através da história do Evangelho. Não os mistérios. A história. Então, portanto, Deus tem, oh meu Deus, é melhor você pegar isso também. Deus tem coisas frescas que Ele quer colocar nas suas páginas, nas páginas da sua vida. Existem coisas frescas que Ele não fez por Abraão. Porque Deus não fez tudo por Abraão. Deus ainda é Deus e Ele tem mais coisas que Ele pode fazer e Ele quer colocar impressões frescas nas suas páginas essa noite. Online, vocês estão me ouvindo? Ele está pronto para fazer coisas frescas. Mas essas coisas não operam através de emoções, dos sentidos. Existe uma intimidade que precisa ser desenvolvida com Deus para você poder operar na meditação sobrenatural. Os crentes, através da pessoa do Espírito Santo, foram criados para viver através de mistérios descortinados. Dia após dia, Deus quer descortinar alguns mistérios novos na sua vida, para que você possa ser tão abençoado, para que você possa ser um exemplo e testemunha, tanto com a sua boca quanto com o seu estilo de vida.
quase que li palavra por palavra do que ele tinha me entregado no meu tempo de oração, porque apostolicamente ele começou a fazer isso, então eu estou seguindo o que ele vai me falando. Não sei se você ouviu a última mensagem, da última vez que eu ensinei vocês. Eu ouvi aquela mensagem 3 vezes já. Tem misericórdia. Eu vejo que alguns de vocês com cara de culpado não ouviram nenhuma vez. Fica olhando para frente aí direto. Agora, você foi criado para viver através de mistérios descortinados. Isso está falando mais do que estamos ouvindo. Em outras palavras, existem algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida e através do seu meditar, você abre as portas para as imaginações de Deus se tornarem suas imaginações, os mistérios de Deus serem os seus mistérios. Então você não fica operando de forma normal, porque você está numa outra esfera, no Espírito. Posso ter alguém falando amém? Louvado seja Deus. Então, saiba você ou não, você está sentado aqui nessa quarta-feira à noite, mas a sua vida inteira está sendo transformada, suas situações, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, ele vai descortinar algumas coisas para você. O Espírito Santo vai abrir algumas portas para você. O Espírito Santo vai fechar algumas portas. Você pensou que era suposto para passar por aquela porta, o Espírito Santo vai bater aquela porta, não vá ali, vá pela outra porta. Você precisa reconhecer quanto crescimento está acontecendo nesta casa. Eu vejo isso, oh meu Deus, eu vejo crescimento, eu vejo desenvolvimento, eu vejo exemplos, eu vejo um remanescente que vai absorver tudo. Você talvez não entenda todas as coisas que eu estou falando. Todas as coisas talvez não te deem arrepios, mas se segura aí, fica firme, aguarde. Estamos viajando na esfera do Espírito. Estamos viajando para onde os sinais e as maravilhas e os milagres se tornam normais. Eu tenho expectativa de um milagre hoje. Eu tenho expectativa de um sinal. Eu tenho expectativa de uma maravilha acontecendo na minha vida. Eu tenho expectativa de algo acontecer que eu não consigo explicar de forma natural. Eu tenho expectativa de algo que aconteça que a calculadora não consiga detectar, que o computador não consiga detectar. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu te amo também, filho. Você entende o que eu estou falando? Um cheque de $1.000. Eu estou com expectativa de algo que eu não consiga explicar diariamente. Lembra da música antiga? Silêncio, silêncio. Alguém está chamando o meu nome. Ele está chamando o seu nome essa noite. Essa noite, vocês que estão aqui, vocês que estão online, quantos temos online? Vocês são as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu estou te falando. Veja. Essa viagem apostólica na qual estamos, essa é uma jornada, rapaz. Meu Deus. Você pode se sentar. Pegue isso. Talvez eu já tenha falado isso, mas pega isso. Os crentes, através da pessoa do Espírito Santo, foram criados para viver através de mistérios descortinados. Você foi criado para viver diariamente através de mistérios descortinados. Não história. Completamente novos. Todos os meus inimigos são derrotados no descortinar dos mistérios na minha vida.
Quando eu permito o Espírito Santo começar a descortinar esses mistérios, e eu estou crescendo até chegar numa certa maturidade, e eu não estou indo pela mesma rota, fazendo as coisas da mesma forma, mas coisas frescas estão acontecendo na esfera do Espírito, meus inimigos não têm nenhuma chance, não têm a menor chance. Meu Deus! Meus inimigos não têm a menor chance. Ok? Deixa eu ver se vocês estão prontos para essa próxima declaração. Agora, o tempo chegou para destravar e remover todos os bloqueios na sua vida. Lugares que você não podia ir, lugares que você não podia crescer, lugares que pareciam que iam te bloquear para o resto da sua vida, eles estão sendo removidos agora. Volta para Josué 1:8 e Efésios 1:20. Coloca Efésios 1:20 no telão, por favor, para mim. Eu vou te entregar alguns princípios agora para que você possa aplicar na sua vida e ensinar outras pessoas. E eu quero que você ouça essas palavras, porque essas não são... Ouça essas palavras, porque essas não são apenas palavras. Efésios 1:20, que você, quando você ressuscitou Cristo dos mortos, sentou à direita do Pai dos lugares celestiais. Me dá Efésios 3:20, então. Efésios 3:20, porque eu vou te entregar o princípio. Efésios 3:20. Efésios tem o 3:20. Agora, a Ele que é capaz de fazer excedentemente, abundantemente, acima de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Ele não pode fazer sem o poder. E esse poder é o entendimento, a clareza, a sabedoria que Ele nos dá, certo? Agora, eu quero que você ouça isso, porque eu não estou apenas pregando. Essas são palavras que o Senhor me falou para te trazer. Então, essas coisas estão prontas para acontecer para você, ok? Eu disse, essas são palavras que Deus me mandou trazer para você. Então, essas coisas estão a ponto de acontecer na sua vida. Ouça o que é. Todos os seus direitos de abundância estão a ponto de serem liberados. A ponto de serem liberados, certo? Porque eles estão lá, mas ao você se tornar um meditador e entrar mais profundo na esfera do Espírito, você não é apenas uma pessoa de oração, mas você entende o que é seu de direito. Todos os seus direitos de abundância. E João 10:10, Efésios 3:20. Eu tenho direitos de abundância em cada área da minha vida. Então eu não preciso ficar me preocupando sobre essa abundância. Eu posso estar fazendo outras coisas, porque essa abundância já é minha. Abra em Efésios 6:19. Pega esses princípios. Efésios 6:19. E para mim, para que expressão seja dada a mim, para que eu possa abrir minha boca com ousadia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aqui está o princípio. Aqui está o princípio. Descortinando os mistérios do Evangelho. E para mim, para que expressão seja dada a mim, para que eu possa abrir minha boca com ousadia, para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Me dá Colossenses capítulo 4, versículo 3. Na meditação,
Ele fala aqui em Colossenses 4:3. Eu vou te entregar o princípio. Também orando por nós, para que Deus abra para nós uma porta de expressão, para falarmos o mistério de Cristo, pelo qual eu também estou em prisões. Aqui está descortinando os mistérios de Cristo, descortinando os mistérios do Evangelho, descortinando os mistérios de Cristo. Vamos ver se a gente consegue dançar aqui. Porque eu realmente quero que cada membro dessa igreja entenda que você está preparado por Deus para ser um povo abençoado. E quando eu ouvi isso, eu disse, uau, mas é verdade. Um dos maiores mistérios no reino é o poder de uma semente. A sabedoria de semeadura é a chave para toda liberdade financeira. Mateus 13, versículos 11 e 12. Um dos maiores mistérios no reino é o poder de uma semente. A sabedoria da semeadura é a chave para toda liberdade financeira. Uma vez que você crê nisso, você vai semear a sua saída. E não semeie em ninguém mendigo, pastor mendigo. Semeie à medida que o Espírito te guia, entende? A pessoa tentar tirar dinheiro do seu bolso, você não vai querer estar perto dessa pessoa, mas você vai querer o que o Espírito de Deus está te falando para fazer. Você sabe, Josué 1:8, ele precisou semear, sabia? Veja, se todas as coisas que ele fez prosperou, todas as coisas não teriam prosperado se ele não fosse um semeador. Você nunca pensou nisso, né? Eu nunca tinha pensado nisso também. Ele precisou ter entendimento sobre o poder de uma semente. Depois ele respondeu e disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado, porque todo aquele que tem, a ele será dado, e ele terá mais abundância. Mas todo aquele que não tem, dele será tirado. Agora, ele não está falando aqui de ter dinheiro, ele está falando de ter revelação, de ter entendimento. Você entende o que eu estou falando? Naturalmente falando, você começa no nível lá embaixo, mas permaneça no fluir. Os dois lados serão baixos. Sua semeadura será baixa e sua colheita será baixa. Mas você continua semeando. E aí sua semeadura se tornará pesada e sua colheita será pesada. Não podemos passar por cima disso. Precisamos semear. E sabe o que eu amo sobre isso? Eu posso falar sobre isso e eu não estou tentando fazer ninguém fazer nada. Se você quiser ficar um burro, burro, tá com você. Mas temos que sair dessa corrida do rato. E essas pessoas têm um sistema lá preparados, eles estão com seus sistemas financeiros e eles estão abençoados e fizeram com que nós ficássemos pagando juros em coisas. Não precisamos estar pagando juros. Os cristãos precisam abrir seus olhos. O seu pai providenciou para você. E não acontecerá da noite para o dia, porque se acontecer da noite para o dia, posso falar com vocês rapidamente? Você voltaria de novo a estaca zero. Mas se você aprende as lições através do processo, veja, o processo é para te proteger. Ele não pode dar tudo para você. Eu coloquei $500 na mão de um dos meus netos. Agora o meu outro neto ouviu isso. Coloquei $500 na mão de um dos meus netos. Nas mãos de um dos meus netos. E eu poderia ter colocado muito mais na mão dele. Mas ele precisa passar pelo processo. O dinheiro é do maligno se você não passa pelo processo. Deus quer se certificar de que você controla o dinheiro e o dinheiro não controla você. Ok. Aleluia!
Agora, essas declarações são muito boas agora. Vamos entrar numa lista de benefícios da meditação. Eu estava lendo, porque a próxima série que eu começarei a fazer será sobre orar no Espírito. É um fator de amadurecimento, sabe? Mas eu vi algumas coisas. A meditação, e você precisa anotar essas palavras aqui, são tão importantes. Eu sei. A meditação quebra a mentalidade religiosa. A meditação, ela vai quebrar a mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa fez com que a maioria dos cristãos ficasse entalado, preso. Você precisa ser aventureiro no Espírito. Deus, eu vou confiar no Senhor agora. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de fazer nada estúpido, que você surgiu com a ideia e aí depois fala que Deus te mandou fazer. Você vai levar a açoite do diabo. Não, eu estou te falando, quando Deus revela algo a você e você entra nessa aventura no Espírito. Ela olhou para você e falou, Bernardo, você não vai se mexer, você me viu levantar para ir lá semear. Se você não se levantar, vai ser difícil quando chegar em casa, vai ser ruim quando chegar em casa. Então ele pensou, melhor levantar também junto com ela. Ela ficou olhando para ele, a esposa dele. Eu recebo a sua semente. Eu recebo a sua semente. Ela olhou para ele. Fortalecendo o seu corpo físico. É o próximo. Então prepare-se para o seu corpo ficar fortalecido. A próxima o outro benefício você entra na revelação e mistérios do céu. Você entra na revelação e nos mistérios do céu. Meditação. Você entra na revelação e mistérios do céu. Aqui tem outro benefício. Recebendo ousadia santa. E não precisa de uma segunda opinião de ninguém. Ousadia santa. Tudo bem fazer isso. Não, ninguém precisa dar ok. Deus mandou fazer isso, bum, eu vou fazer. Eu estou ouvindo o seguinte. Eu estou ouvindo o seguinte agora. Chegue num ponto onde você deixa o diabo no mistério. Como que ela fez isso? Como que eu não pude pará-la? Como que ela chegou lá onde ela está? Como que ela está feliz todos os dias? Fortalecendo o seu corpo físico, entrando na revelação e mistérios do céu, recebendo ousadia santa, agora você precisa anotar o seguinte e ouvir, abrindo os seus olhos que vê o futuro para a esfera invisível. Em outras palavras, você tem olhos que vê o futuro, olhos de profeta que você não usou completamente ainda. Abrindo os seus olhos de profeta, olhos que vê o futuro para o mundo invisível. Você se torna uma pessoa que vê no invisível, vê o futuro no invisível. Fazendo uma mudança de atmosfera espiritual diariamente. Você ora orações perfeitas. Ouça, eu estou tentando entregar tudo aqui para vocês. Existe uma esfera completamente nova de glória e poder esperando por você à medida que você destrava os mistérios da meditação. Tem uma esfera completamente outra esfera de glória e poder esperando por você à medida que você destrava os mistérios
da meditação. À medida que você entra, você vai ver a sua vida sendo transformada de dentro para fora. Quando ele falou isso, eu disse o quê? Descascando o sobrenatural para obter direções divinas. Vocês estão aqui? Vocês precisam ouvir isso de novo. Vocês têm que ouvir, ver essas anotações novamente, assista isso de novo, porque é uma nova classificação, uma nova categoria. É uma esfera mais alta. Que está destravando você. E até uma certa grande extensão, a igreja está trancada, presa, apenas fazendo uma oraçãozinha, cantando uma musiquinha e chorando. Não, você tem poder. Inexprimível e cheio de glória. Cada filho de Deus está cheio de poder. Diga, eu sou cheio de poder. Diga, eu sou cheio de poder. Veja isso agora. Descascando o sobrenatural para você obter direções divinas. Estamos falando sobre isso, descascando. Igual descascar uma maçã. E eu concluo com o seguinte. A meditação destrava suas imaginações, que liberarão suas habilidades para funcionar nos planos sobrenaturais de Deus. Volta para Josué 8. Vamos concluir com Josué 8. Eu quero olhar para esse versículo mais uma vez antes de concluir, porque é tão poderoso. E eu quero que você se certifique de ter as 4 palavras sublinhadas, anotadas. As 4 palavras lá em Josué. E a única forma de você tê-las, como é que você terá elas posicionadas? Irá tê-las posicionadas através da meditação. Você precisa sentar lá e meditar, porque tem algumas coisas que ele vai te falar que ele não falou para mim, porque ele não vai me falar todas as coisas para você. Você precisa descobrir coisas por você mesmo. E se você não meditar, você não pode ser confiado com o que eu estou falando para início de conversa. Essas coisas que eu estou falando são perigosas demais para um não meditador. Essas anotações que eu estou te entregando essa noite, que o Espírito Santo nos deu essa noite, se você não é um meditador e tentar usar essas coisas que eu falei, você está em tráfego pesado. Você entende o que eu estou falando? Então eu preciso te proteger das duas formas. Eu não posso apenas fazer você pular e fazer as coisas, porque existe uma certa falta de entendimento. Ele não vai deixar você chegar aqui. E tem certas coisas que você não vai entender. Você me vê todo empolgado aqui porque eu tenho perfurado, cavado no espírito e tenho viajado nesse barco, entende o que eu estou falando? Mas ele não vai deixar você ver tudo, a não ser que você medite. Uau! Veja, todas as anotações que você tem, essas anotações são anotações meditáveis. Porque elas estão grávidas, essas anotações, e elas não falarão todas as coisas na hora que você as vê assim. Então, você é uma semente de revelação da meditação que foi plantada dentro de você nesse culto agora. Mas à medida que você volta e revê e medita nessas anotações, tenha a sua caneta pronta, porque ele vai começar a falar com você. Um monte de coisas ele vai começar a falar com você. Então tem algumas coisas que ele quer pessoalmente te mostrar, que não é da minha conta, não é da nossa conta. Vocês não pegaram. Mas ele te traz para um território, para um terreno
de coisas pessoais que talvez você esteja lidando. E através dessas revelações, ele vai te mostrar como lidar com essas situações e ninguém mais precisa nunca saber sobre isso. Veja, mas se você não tirar tempo para olhar para essas anotações depois dessa noite, você perde o pacote todo. Porque realmente até certa grande extensão, as prisões ainda estão aí. Eu estou ouvindo à medida que eu falo com vocês agora. O nível que o Senhor tem como objetivo nos levar não é um nível de homens. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai construir, edificar um remanescente nesses últimos dias para lidar com essas culturas. Veja, essas culturas não podem tocar no poder de Deus. Eles podem fazer barulho alto, podem ficar altos que tanto que quiserem, podem ter o tanto de dinheiro que quiserem, ser o popular que quiserem, mas onde o poder de Deus está, você não pode tocar nesse poder, entende? Mas você precisa ter pessoas que estão ponderando na revelação. Vocês estão me ouvindo? Então, até mesmo para ver isso no versículo 8, isso não foi nenhum comentário que me falou sobre essas 4 palavras, foi o Espírito Santo. Você vai ver mais ainda até. Cada uma dessas palavras são estágios, é um estágio de crescimento meditativo. Começa na sua boca, aí você medita, vai para a meditação. Depois você chega numa posição, veja o que ele fala aqui. Você tem a liberdade, sabe? Eu posso fazer isso. A porta de poço está aberta. A porta do poço está aberta. E depois, você chega num ponto depois que você não está pedindo por nada. O que você está fazendo? Você está fazendo. Falem comigo aqui. Você faz as coisas acontecerem. Veja, nós temos pedido e pedido. Deus fala, faça acontecer. Fique próximo o suficiente de mim. Ouça a minha voz com clareza o suficiente. E aí, da próxima vez que você falar, não será você falando. É o Deus dentro de você falando. Onde as suas palavras não retornarão para você vazias. Minhas palavras farão aquilo para o qual eu as enviei para fazer, porque eu passei pelo processo da boca, da meditação, e eu passei pelo período de eu posso. Então agora, Marcos 11, 23 se torna diferente. Verdadeiramente eu digo para todo aquele que disser para esse monte, não mendigar o monte, não orar sobre o monte, seja removido, seja lançado no mar, e não duvidar no seu coração. Deus fala, eu dei a cada homem a medida da fé, em Romanos 12, 3. Você sabe como juntar isso com a graça? Tudo isso está em Romanos 12, 3. Você sabe como se juntar a graça, se amarrar a graça? Então é melhor você crescer. Sempre vai ter desafios. Os desafios são para fazer você crescer. Sabe, você vai falar algumas coisas burras às vezes, reclamar. Eu faço isso. Tem que me pegar. O que você está fazendo? O que você está falando? Você sabe que ele vai estar lá, mas ele não pode te açoitar. Leroy conclua.
Obra de arte. Obra de arte. Eu estou falando do Espírito Santo, eu não estou falando do Leroy. Obra de arte. Você pode desenvolver e mudar a sua vida apenas com essa mensagem essa noite. Tire o seu tempo, ouça essa mensagem novamente, reveja suas anotações. Ore sobre algumas dessas declarações. Peça ao Senhor para abri-las para você mais. Eu vou voltar e rever também, porque preciso estudar mais sobre essa área. Mas a meditação, entendimento da graça. E eu vou começar uma série sobre orar no Espírito, porque nós precisaremos saber como lidar com os mistérios. Aleluia! Eu sei e eu estou feliz que você foi abençoado com essa mensagem. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website awm.org/pra-frente give e semeie lá. Também, torne-se parceiro. Existe poder na conexão. Tudo que está fluindo nesse ministério precisa estar produzindo na sua vida. Se você quiser conectar e se tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/pra-frente partnership. Estamos felizes de conectar com você.